grande livramento, na verdade, né? Uhum. E, graças a Deus, um grande livramento, né, que ele teve. E, ao mesmo tempo, ele, por conta própria, ele já é uma pessoa muito espiritualizada. Por mais incrível que seja, ele traz uma força espiritual muito interna, de uma alta proteção muito grande. Um dos motivos, né, e a prova de toda essa proteção é esse grande livramento que teve, porque literalmente foi um tiro ali aparentemente certeiro e que automaticamente protegido por uma grande força espiritual que já é literalmente dele por natureza. Né? Então tudo isso ele teve, passou por um grande livramento. O retorno dele, né, aos tronos, à cadeira novamente, é algo que vai infelizmente causar muito tumulto, muitas confusões, né? Então o Brasil, o mundo em si, né? Porque a gente fala de Brasil porque querendo ou não respalda também para o lado de cá, mas o mundo em si, ele está passando por esta grande transformação. Então o fato desse filho querer voltar para a cadeira novamente seria viável, seria muito positivo pelo fato da inteligência, do raciocínio e até mesmo dele poder voltar, que é o grande interesse dele, né? De voltar e até mesmo reconstruir e refazer alguns caminhos que ficaram mal trabalhados, né? No momento em que ele estava exercendo naquela época. Então, perante a lei espiritual, perante o desejo desse grande homem, o voltar significa corrigir os caminhos, procurar fazer diferenciado, procurar corrigir os erros. Porém, espiritualmente, pede que não. Por quê? O voltar, infelizmente, vai causar atritos, muitas confusões e tempestades, aonde, infelizmente, vão tentar novamente a vida dele. Eu não vejo, graças a Deus, conseguindo. E ele sempre se livrando dos acidentes, das balas perdidas e de qualquer outro tumulto que venha tirar esse filho de cena. Espiritualmente é necessário aceitar a vibração nova. Então, na verdade, esse país, né, que é os Estados Unidos, ele está entre a cruz e a espada. Porque o futuro, né, o atual, traz todo um caminho de turbulência, fim de ciclo, que se tivesse seria uma alma importantíssima para reinar. Mas, ao mesmo tempo, passou apenas para cumprir alguns detalhes, que também era uma figura kármica e uma passagem totalmente kármica. Então, esse atual, né, esse afastamento dele, na verdade, é de uma genética kármica. Por que tão pouco tempo? E, de repente, surto psicológico. Perante a espiritualidade, era exatamente dessa forma que tinha que estar sendo feito. Ele cumpriu pequenos detalhes, mas esse pequenino detalhes, esse pouco tempo que ele ficou de memórias falhas, mas fez a diferença espiritualmente acontecer. A volta desse outro bebezão não entra como ponto favorável, porque entraria numa guerra. Entraria numa guerra interna, numa guerra astral e ancestral imensa, a ponto de os Estados Unidos virar literalmente de ponta cabeça. Então a pergunta é, mas Wandinha, o terceiro trono é um trono feminino, não é? O terceiro trono é o trono feminino. Aí que quebra o tabu. Então, perdão. Você pode ir. Nas previsões perante o lado da espiritualidade, é esse trono feminino que é onde requer a visão, o calento e a oportunidade. Porque hoje os Estados Unidos, tendo uma figura feminina, por mais que ela esteja um pouco crua, ela tem muita força interna. Então essa figura feminina que deve entrar, que deve permanecer, é uma figura, um diamante gigantesco que vai ser lapidado. Então, perante a espiritualidade, esse trono feminino é o que vai fazer a diferença e o grande complemento. Realmente ela vai pegar uma batalha de garras e dentes. Então ela vai enfrentar tubarões, leões, porém é uma mulher guerreira. É uma mulher que espiritualmente ela traz uma força muito grande de ancestralidade. Não é contra nenhum reinado, ela é muito neutra, que traz uma espiritualidade neutra, que realmente ela só quer mostrar toda aquela agilidade que está interna dela. Então, no mundo da espiritualidade, o trono feminino para os Estados Unidos hoje seria o tempero fundamental para que eles possam se equilibrar, ter uma visão feminina e principalmente perante a Mãe Terra, né, o universo em si, ele contribui para que essa vitória seja concretizada. Porque hoje, depois de tudo que os Estados Unidos passou e vem passando, ter uma genética feminina vai fazer uma transformação espiritualmente falando de uma grande virada.
Então, no começo, que é muito natural, né? Não precisa nem ser evidente, mas crítica, aborrecimento. Por ela ser uma mulher, ela vai ser muito pedrejada no início, mas depois, automaticamente, esse diamante vai mostrar todo o itinerário, todo um caminho de uma evolução muito grande. Espiritualmente, o trono feminino, ele é o ideal para os Estados Unidos no dia de hoje. O forçar, o insistir, né, do nosso bebezão gigante, vai criar um atrito muito grande, até mesmo para a vida dele. Então, são itinerários que já foram cumpridos. Então, esses espíritos, né, tanto o atual quanto esse que está querendo voltar, foi uma peça que já fez parte do itinerário, de um ciclo espiritual. Onde agora a figura feminina, ela traz o império e também uma grande movimentação, fazendo a virada chave. Então, espiritualmente, o resumo é, esse trono feminino vai surpreender os Estados Unidos, de um lado crítica, mas de outro lado, espiritualmente, numa proteção espiritual que vai fazer a grande virada do mundo, para melhor.